A glória de Deus. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Levítico. Hoje, Levítico, capítulo 9. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você vai poder conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 9. E depois desses pedidos, vamos então para o capítulo 9. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz: 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão: Tragam um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: Tragam um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, e sem defeito para holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para os sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Depois eu quero ler aqui os dois últimos versículo 23 e 24, que diz: Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Portanto, o que nós percebemos, e a primeira coisa que eu quero falar aqui é a respeito, então, do versículo 1, que fala 8 dias depois. Esse 8 dias depois, inclui aqueles 7 dias que nós tratamos aqui ontem. Então, eles ficaram 7 dias ali na tenda do encontro e não saíram de lá. Então, ficou ali Arão e os seus filhos. Então, no 8º dia, eles vão sair. E aí, então, fala que 8 dias depois, então, eles vão fazer esse primeiro sacrifício ali na tenda do encontro. E o que acontece é que nesse 8º dia acontece tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10. Portanto, o capítulo 9 e 10 aconteceu no 8º dia. E você vai perceber no estudo de amanhã que ainda nesse 8º dia, quem morre ali são os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Mas isso é para o estudo de amanhã. Então, o que nós percebemos aqui agora é esse primeiro sacrifício que vai ser oferecido ali no tabernáculo. E para isso, nós vamos perceber aqui que vão aparecer 3 dos 5 sacrifícios que são feitos, que nós vimos ali no capítulo de 1 a 5. Então, das 5 ofertas, dos 5 sacrifícios que constam ali, do capítulo 1 até o capítulo 5, 3 deles acontecem nesse momento. Então, a gente vai ver aqui a oferta pelo pecado, ou o sacrifício pelo pecado. Depois nós vamos ver aqui o holocausto. E depois nós vamos ver aqui a oferta de comunhão, ou sacrifício de comunhão. Portanto, desses 5 tipos de ofertas, ou 5 tipos de sacrifícios, que nós vimos aqui nos 5 primeiros capítulos de Levítico. Então, aqui agora acontecem 3 desses 5 sacrifícios. E você vai perceber que a intenção desses sacrifícios esses sacrifícios vão ocorrer em favor dos filhos de Arão, Arão e seus filhos, a respeito das autoridades também, e a respeito do povo. Portanto, esses são os 3 públicos que vão aparecer aqui nesse sacrifício. E a intenção desse sacrifício, esse sacrifício é necessário justamente para que eles vissem a glória do Senhor, porque é assim que termina aqui
o versículo 4. Pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Então, primeiro é necessário fazer esse sacrifício para que depois o Senhor viesse a aparecer para eles. E por que era necessário, então, ocorrer esses sacrifícios? Porque era o sacrifício ali que nós vimos pelo pecado. Nós somos pecadores. Quando nós falamos das vestes dos sacerdotes, nós falamos a respeito de que nós não podemos nos apresentar de qualquer forma diante de Deus. Porque quando nós nos apresentamos de qualquer forma diante de Deus, vem juízo da parte do Senhor. Então perceba que no estudo de amanhã nós vamos tratar a respeito desse juízo que vem da parte do Senhor, quando nós não nos portamos da forma como temos que nos portar diante de Deus. Existe um padrão de Deus ali. E o que acontece? Então, indo agora para o versículo 23 e 24, a gente vai perceber então que depois desses sacrifícios, que esses sacrifícios então aconteceram, quando Moisés e Arão saem da tenda do encontro, então, no versículo 24 vai falar que saiu um fogo da presença do Senhor. Voltando aqui ainda no versículo 23, esse fogo que saiu da presença do Senhor é essa glória do Senhor que apareceu para todos eles. Então a glória do Senhor, do versículo 23, aparece para todos eles, como está falando no versículo 24, a partir de um fogo que sai da presença do Senhor e que consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Portanto, essa aceitação desse sacrifício. E o texto aqui vai continuar falando que, e quando todo o povo viu isso, gritou de alegria. Mas essa palavra que no hebraico, gritou de alegria, pode ser também traduzida por gritaram de medo. Então pode ser alegria, mas pode ser de medo, pode ser de temor, aquele grito de temor diante de Deus quando eles veem a glória de Deus. Então, o que a gente percebe aqui diante desse primeiro sacrifício que é feito aqui na tenda do encontro, ele remete para um sacrifício perfeito onde Deus aceita. E qual que é esse sacrifício perfeito que Deus aceita? É o sacrifício de Jesus. Entenda que quando nós lemos, por exemplo, a respeito da glória do Senhor, não é assim? Que no versículo 23 nós lemos aqui então, a parte B do versículo 23. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu para todos eles. Então essa glória do Senhor você pode comparar com a ressurreição de Lázaro. Lá no capítulo, João capítulo 11, lá no versículo 40, Jesus fala para Marta, aliás, para Marta não, desculpa. Jesus fala para Marta, versículo 39. Tire a pedra, disse ele, aqui é Jesus falando. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então perceba que é a mesma glória de Deus, só que aparecendo de outra forma. Se a glória de Deus aqui no capítulo 9 de Levítico aparece a partir do fogo que sai e que consome, a glória de Deus que Jesus apresenta é uma vida após a morte. Claro que Lázaro depois morreu, mas é uma prefiguração da nossa esperança. Quando você lê no Novo Testamento, falando a respeito de esperança, a nossa esperança é que Jesus vai voltar para nos buscar e vai nos levar para que nós venhamos morar com Ele eternamente. Então é uma vida eterna, essa é a nossa esperança. Paulo vai falar a respeito da ressurreição
Lá em 1 Coríntios capítulo 15, 58 versículos, lá Paulo falando a respeito então da ressurreição. E ele fala assim: se não há ressurreição, então a nossa fé ela é morta, a nossa fé ela é inválida. A gente crê em vão. Do que adianta a gente crer se não há vida após a morte? Portanto, a nossa esperança está exatamente na vida após a morte. Mas a nossa vida após a morte, ela só é permitida para nós, ela só vai acontecer para mim, só vai acontecer para você, se nós crermos no sacrifício de Jesus. Porque nós precisamos entender que aqui eram animais e que Deus aceitou essa oferta que simbolizava aquilo que o Senhor faria através de Jesus por nós na cruz do Calvário. Por isso, quando você lê lá em Colossenses capítulo 21, capítulo 1, versículo 21, 22, 23, ali fala a respeito do evangelho. Então, tudo isso aqui aponta para o evangelho. O que é o evangelho? Capítulo 1, versículo 21. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como nós pensávamos e agíamos. Nós pensávamos de forma egoísta e agíamos de forma egoísta. Versículo 22. Mas por causa do corpo físico de Jesus, ou seja, por causa da morte de Jesus lá na cruz do Calvário, ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Portanto, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. E é isso que Levítico capítulo 9 aponta. Esse sacrifício que é aceito por Deus. Porque no estudo de amanhã nós vamos ver, então, que Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Então, o sacrifício que o Senhor aceitou foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, em meu favor e em seu favor. E a partir dessa compreensão do que é o Evangelho, e deixa eu abrir um parênteses, estude, procure aqui no nosso canal, nós já fizemos um estudo ali de Colossenses capítulo 1, e na ocasião eu falei exatamente a respeito do que é o Evangelho, Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22, 23, portanto vá lá e assista, ouça, escute. Se você já viu esse vídeo anteriormente, veja novamente. Então, o Evangelho é a solução para todo ser humano. A única solução para o ser humano é o sacrifício de Jesus. E nós precisamos acreditar que o sacrifício dele é suficiente para nos salvar. A gente não consegue incluir nada no sacrifício dele. É só e unicamente por causa do sacrifício de Jesus que nós somos salvos. Então, a minha proposta para você hoje é: leia o Evangelho, estude o Evangelho, medite no Evangelho, creia no Evangelho e viva o Evangelho. E que o Senhor te abençoe.